Fala pessoal, hoje é dia 30 de outubro de 2020, agora são exatamente 14 horas e 4 minutos da tarde, Bitcoin nesse momento cotado a 13.569 dólares na corretora Bitstamp, e vamos falar rapidamente aqui do Bitcoin. Bem, como eu venho falando, o Bitcoin ele parece estar imitando esses outros cenários aqui, onde ele subiu rápido e depois ficou um tempão lateralizando, igual aconteceu aqui em agosto, em final de julho, agosto, igual aconteceu lá em maio, abril. Então é meio difícil a gente esperar algo diferente dele nesse momento, até domingo pelo menos. Por que até domingo? Porque agora, entrando sexta-feira à noite, todos os mercados mundiais fecham e então o mercado de criptomoedas fica com pouco volume até o domingo, que é domingo de noite, que é quando abrem os outros mercados mundiais. Até lá a gente pode ter o Bitcoin andando de lado. Ele pode até vir fazer um falso rompimento aqui na resistência dos 13.900 dólares, mas é muito improvável que ele vá fazer um rompimento definitivo, ou seja, é muito improvável que ele vá romper e vá continuar subindo depois até 15 mil dólares, 16 mil dólares, porque fim de semana o mercado está com pouco volume e ele geralmente não tem muita força para fazer esses tipos de movimentos. Se a gente for aqui para o gráfico de 1 hora do Bitcoin e colocar aquele meu setup, o H1BTS, que eu programei e deixei na TradingView. Para quem não sabe, essa estratégia é uma estratégia muito antiga que eu usava na bolsa lá em 2016. Essa estratégia ela tem o que ela está dizendo aqui para a gente? Ela está dizendo que existe 90% de probabilidade de o Bitcoin ir em 14 mil dólares e 14.002 dólares antes de cair aqui para os 12 mil dólares, tá? Eu não estou arriscando operar comprado aqui. Quem quiser ver os resultados aí dessa estratégia é só procurar. Eu vou deixar o link na descrição. É uma estratégia que você pode adicionar os favoritos e você vai ter ela aí para sempre na sua conta da TradingView, enquanto a TradingView deixar ela lá. Eu não estou arriscando muito e, como eu disse, eu acho que o Bitcoin vai ficar andando de lado aqui no fim de semana. É o mais provável e é o comum de acontecer. Indo aqui para o gráfico do SP500, a gente tem aqui aquele cenário que eu venho falando da correção ABC. E se essa correção acontecer, o SP500 pode cair. E a gente tem fatores fundamentais por trás disso. Tem muita gente que me critica e fala: você tem que olhar gráfico, você não pode olhar fundamento, senão você se confunde e tal. Mas, gente, o fundamento ele é importante. Quem ignorou o fundamento em fevereiro e março se deu mal, porque olha só, isso aqui é o SP500 em março, tá? Isso aqui, ó, foi uma queda enorme que o SP500 fez em pouco espaço de tempo. Ele fez uma queda gigante. Muita gente ignorou e o Bitcoin ele demorou a entrar nesse movimento de queda em março, em fevereiro e março, mas quando entrou ele chegou a cair quase 40% em um único dia. Ele chegou a cair muito. Dia 12 de março, depois vocês olham o gráfico, vocês vão ver. Então a gente deve ficar atento sim no SP500, deve ficar atento nas notícias de novos lockdowns, novos casos de coronavírus. Devemos ficar atentos também com relação à eleição dos Estados Unidos. Se houver uma disputa nos tribunais pela eleição dos Estados Unidos, pode sim puxar o SP500 para baixo, pois gera incerteza. Que disputa é essa que eu estou falando? Caso um dos lados, o Trump ou o Joe Biden, perder a eleição e um deles for para o tribunal dizer que a eleição não foi válida, isso pode gerar incerteza no mercado e pode fazer o mercado cair. E outra coisa que está atrapalhando a gente também, está favorecendo essa queda no SP500 nos últimos dias, é a questão de não estar tendo estímulo. Já foi negociado entre os americanos, entre os políticos norte-americanos, que só vai ter negociação de novos estímulos para as economias americanas, para a economia americana, me desculpe, depois das eleições. Ou seja, o que fez o Bitcoin subir aqui de março até o final de agosto não está mais na jogada, que foram os estímulos. Ele fez o Bitcoin subir, o ouro subir, o SP500 subir, as ações subir, tudo subiu por causa desses estímulos. Só que agora a gente não tem esses estímulos e está cada vez mais difícil para negociar eles. Então a gente deve ficar atento a isso também, tá? Porque ele foi o catalisador desses movimentos de alta que a gente teve recentemente aí.
Indo aqui para o gráfico da dominância do Bitcoin, pessoal, a gente tem uma situação complicada, bem complicada. A gente teve aquele ombro cabeça a ombro invertido que reverteu a tendência de baixa na dominância do Bitcoin. Quando a dominância do Bitcoin sobe, as altcoins desvalorizam. Isso faz com que as outras criptomoedas, as altcoins Ethereum, a Nano, enfim, ADA, essas outras moedas, elas desvalorizem. E a gente tem aqui agora a dominância do Bitcoin subindo forte. A gente sabe quando ela vai parar de subir? Ela pode parar um pouco aqui nessa região dos 64,80. Quando ele bater nessa região, ele pode parar um pouco, mas não há garantias, tá? As altcoins podem seguir se desvalorizando. E entrar em altcoin, por enquanto, é arriscado. E para quem fazer hold agora de altcoin, não sei, cara. Fazer operações longas eu não faria, tá? O que dá para fazer algumas operações curtas, como a gente está entrando no final de semana agora. É muito comum o Bitcoin ficar mais parado no final de semana. Então dá algumas oportunidades legais para entrar em algumas altcoins, não em qualquer altcoin. Igual eu vou falar agora da Litecoin, que eu estou vendo uma oportunidade nela de fazer um trading rápido nela. Se a gente for para o gráfico de 15 minutos da Litecoin aqui, a gente vê que ela está fazendo um ombro cabeça ombro invertido e ela pode subir aqui até os $54,90 como primeiro alvo. E o segundo alvo dela pode ser lá nos $55,55. Tem essa possibilidade, tá? Esse ombro cabeça ombro invertido está formado, já está fazendo o pivô de alta aqui, fazendo o pullback, confirmando o rompimento e é bem provável que ela vá buscar aí durante o fim de semana. Não recomendo ficar posicionado nela depois do fim de semana, tá? Domingo, passar de domingo posicionado em qualquer altcoin é super arriscado, tá? Uma moeda que eu vinha falando ontem que era a BNB, no par BNB Tether, mas ela já não está mais interessante porque ela perdeu a linha de tendência de alta que eu vinha falando ontem, essa linha branca. Perceba, ela vinha seguindo essa linha branca, mas ela caiu abaixo dela, então não dá mais para fazer uma entrada de final de semana nela. Pessoal, por hoje é isso. Me desculpem que o vídeo ficou em 720p. Eu tive um problema aqui com o drive da placa de vídeo do computador. Vou ter que baixar ele. Mas em breve eu vou voltar a disponibilizar o vídeo em 1080p. Por hoje é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Participem do nosso grupo no Facebook. Comentem aí embaixo. Deixem sugestões. Deixem opiniões. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.